Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico. Nós estamos aqui para tratarmos da revista de pré-adolescentes e nesta aula nós vamos falar da lição número 10, que tem por título O Cuidado com as Palavras. E para esta feita, nós contamos com a presença da nossa irmã Eneide e eu já quero saudá-la com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, irmã Eneide. A paz do Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade de participar aqui do podcast, do EBD de Podcast. Amém? A cada professor e professora, e superintendente e alunos que estão nos acompanhando também, a minha saudação da paz do Senhor aqui para vocês. Amém. Eu também quero reforçar minha saudação a você, professor, professora, superintendente, você, aluno, aluna que nos assiste. É um prazer tê-los aqui, recebê-los aqui para falarmos da palavra do nosso Senhor. Como eu disse no começo, nós vamos tratar da lição número 10 da revista de pré-adolescentes, que tem por título O Cuidado com as Palavras. Meus queridos, eu peço a você, professor, que está nos assistindo, que, se possível, acompanhe com a gente na sua lição, ou abra a sua Bíblia, acompanhe pela Bíblia, mas que acompanhe, que tome posse de uma caneta, de um papel, anote as dicas que aqui vão ser ministradas. Eu tenho certeza que vai abençoar você, os seus alunos e a sua EBD, a sua escola dominical em geral. Queridos, a Bíblia diz que é o texto base, o livro base para o que a nossa lição vai nos trazer, está aqui em Provérbios, capítulo 15, verso 1, que vai nos dizer assim, ó: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva, né? Tendo total ligação com o título da nossa lição, tendo total ligação com aquilo que a lição vai nos trazer, esse texto ele também vai ser base para os objetivos da nossa revista, para os objetivos da lição que nós vamos tratar, e eu quero aqui citá-los para os irmãos. O primeiro objetivo é enfatizar a importância de ser um bom ouvinte. Também temos por objetivo, o segundo objetivo da nossa lição, é esboçar a necessidade de se pensar antes de falar. E, por fim, o último objetivo é explicar que é preciso responder corretamente às pessoas. Então, a partir disso, a partir desses objetivos, a partir desse texto base lá de Provérbios, a nossa lição ela vai nos trazer um ensino muito importante, não só para os nossos pré-adolescentes, mas também para mim, para você, para nós professores que temos essa grande responsabilidade de ensinar para os nossos alunos. Então, tendo isso por base, nós queremos trazer algumas propostas, algumas dicas que venham a contribuir com a sua aula, e eu já quero ouvir a dica da nossa irmã Eleita, que eu tenho certeza que assim como em todas as outras aulas, vai nos trazer uma dica maravilhosa, uma dica de muito proveito para todos nós. Amém, a paz do Senhor mais uma vez. E aí eu quero trazer, né, pensando aqui nos objetivos da lição, João Mateus, né, pensando aqui nesse explicar que é preciso responder corretamente às pessoas, né? É importante a gente saber, né, que para falar, né, para expressar, nós precisamos ter também, nós precisamos primeiro ter em nós, né, essas coisas. E aí vamos nos citar lá naquele texto de Filipenses, no capítulo 4, verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nisso. E aí, quando a gente pensa nisso, a nossa alma se enche de coisas boas e a gente tem coisas boas também para falar, né? Por quê? Por que que é necessário isso? Vamos fazer de conta, irmão Mateus, que esse pedaço, que essa folha de papel, né, que está em branco aqui, né, é uma pessoa. E aí, de repente, quando você pega essa folha de papel, pensando nas características do papel, como eu estava falando para você no início da nossa gravação, antes da nossa gravação, a folha de papel, papel ofício, ele tem uma característica interessante, porque depois de engrenhada, amassada, ela não pode ser reciclada, né? E
E as palavras são muito interessantes porque e nós temos isso como nós temos muito exemplos a respeito disso, é porque a palavra, né, do Senhor nos fala lá em Tiago que a língua é um membro que está no nosso corpo, né, que ela está recheado de peçonha. Então, nós precisamos ter cuidado com esse membro, que pode ferir, que pode matar, né? Que pode machucar as pessoas, até matá-las. E aí, de morte física? Não. Mais de uma morte emocional, de uma morte espiritual. E pensando nesse papel, que depois de amassado, ele não pode ser reciclado, ou mesmo que depois você vá lá e tente, né, tente desamassá-lo, a estrutura dele nunca mais será a mesma. Vamos fazer essa experiência? Vamos lá. Você está com o seu amiguinho lá e de repente você diz assim: você é muito burro, você é muito feio. Tem gente que não tem filtro. Você não sabe fazer nada. Você não sabe fazer. Você não consegue fazer. E aí o papel já não é mais o mesmo. Você não consegue fazer, você não tem futuro. Você não sabe, né, como conquistar as coisas. Você não tem simancol. Tem gente que não tem a menor estrutura para ouvir determinadas coisas, né? Você só chega atrasado, você não tem compromisso e por aí vai. São coisas que são desagradáveis, porque existem outras formas de você tratar, né? De você falar um com o outro. Isso depende do tom da voz, isso depende da palavra que você usa, isso depende do momento. Todas as coisas, né? Eu costumo sempre dizer que tudo você pode dizer, dependendo de como você diz. Por isso nós precisamos ter esse cuidado, porque a estrutura de alguém, ainda que você queira, né? Vamos lá tentar desamassar, nunca mais será a mesma. A estrutura, né, que você feriu, que você machucou, que você transgrediu de alguma forma, nunca mais será a mesma. Talvez o seu relacionamento com essa pessoa não seja mais o mesmo. Então, por isso, nós devemos cuidar das palavras que saem da nossa boca. E, para isso, precisamos alimentar a nossa alma de coisas boas. Pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é nobre, naquilo que é amável. Porque se eu penso em coisas amáveis, eu tenho coisas amáveis para dizer. Se eu penso em coisas puras, eu tenho coisas puras para dizer. A minha alma está alimentada de coisas extraordinárias, de coisas boas, então eu vou ter coisas boas e extraordinárias para dizer do outro, para falar do outro, para falar com o outro, porque os meus olhos, né? É interessante demais isso, porque os meus olhos eles não vão ver é, exatamente o que está lá fora, mas aquilo que eu me proponho a enxergar. Não é somente aquilo que está visível, mas aquilo que eu me proponho a ver. É como se eu me olhasse no espelho, né? Os meus olhos, quando eu olho para alguém, eu me olho no espelho. Nós precisamos ter esse entendimento de que tratar com o outro é como se ele estivesse tratando a si mesmo, né? É querer ouvir, é querer dizer aquilo que você gostaria de ouvir. Uma excelente dica, uma excelente proposta e, acima disso tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, Meus é queridos, verdade. eu também quero trazer aqui a minha proposta, também quero trazer a minha dica, que está baseada nos objetivos, que está baseada nos objetivos da nossa lição, que é enfatizar a importância de ser um bom ouvinte. Se nós, professores, se você estiver aí com sua revista e puder acompanhar comigo, aqui em um dos saberes escolares, o tópico 3 vai trazer a seguinte frase: é necessário frear a língua para se aguçar a audição. Então, nós, diante dessa proposta, diante dessa ideia que eu quero compartilhar com os irmãos, você pode conciliar essa ideia, a proposta que eu vou apresentar,
uma proposta que a irmã Eleide muito bem nos trouxe. E você pode fazer essa ideia de incentivá-los a ouvir e serem prudentes em o que falar, serem prudentes naquilo que eles devem passar. Os nossos alunos devem falar. A Alessandra também vai nos trazer algo importantíssimo, que é a ideia da bajulação, né? Bajular alguém de forma excessiva também é uma das formas de riscar, de rasgar, de marcar o papel, de marcar aquela pessoa de uma forma negativa, né? Elogios em excesso, bajulação em excesso também entra no campo do negativo. Então, a proposta que eu quero trazer é você, professor, de um quadro que tiver na sua classe, ou em uma cartolina, você pode fazer dois grandes desenhos. Um desenho de uma nuvem à direita e duas nuvens, perdão, uma nuvem em cada lado. E ali, num lado, você separa para que os alunos citem, ou você pode levar exemplos de palavras negativas, palavras que não devem ser guardadas, palavras que eles não devem absorver, como um bom ouvinte, palavras que eles não devem ter no seu vocabulário. E no outro lado, palavras que eles devem ter no seu vocabulário, né? Por exemplo, palavras que um bom ouvinte não deve ter, que não deve aprender e não deve assim fazer. Palavras de ingratidão, palavras que amaldiçoam, palavras que desmentem, palavras que trazem injúrias, mentiras, difamação. Essas são as palavras que um bom ouvinte não deve praticar. E do outro lado, as palavras que um bom ouvinte deve fazer, né? Deve exercer, que deve guardar no seu vocabulário, que é palavras de perdão, palavras de amor, palavras de gratidão, palavras que venham assim a trazer uma edificação. Então, a partir dessa proposta, você pode conciliar com a ideia que a irmã Eleide nos trouxe de trazer esse lado negativo e esse lado positivo das palavras, né? As palavras, a nossa língua, ela tem um poder muito grande que elas podem marcar vidas, elas podem trazer, marcar um momento. Então, por isso que é importante nós tratarmos na nossa aula de forma mais cuidadosa com o que vamos falar, com que expressão, com que ação nós vamos trazer ali, porque uma palavra mal colocada, uma palavra ela pode fazer com que o papel simbolizando ali uma pessoa, ela venha a ser marcado e para desmarcar só o sangue de Jesus para ter capacidade de tirar aquela mancha, de cicatrizar aquela ferida que foi deixada. Então essa era a minha proposta, uma proposta mais reflexiva que você pode, professor, interagir, você pode juntar, você pode fazer uma mescla das duas propostas que aqui foram faladas e eu tenho certeza que o seu aluno, que a sua aluna, que a sua EBD em geral vai ser edificada e que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Essas eram as nossas dicas. Eu já quero mais uma vez aqui agradecer a nossa irmã Eleide pela excelente proposta que ela nos trouxe, pela excelente dica que ela nos trouxe. Muito obrigado, irmã Eleide. Amém. Eu é que agradeço sempre a oportunidade de participar do podcast da Bebê em Síntese, porque tem sido uma bênção, né, para a vida de muitos professores. E interessante, eu participo de um grupo no WhatsApp, né, de outros estados, e as nossas dicas pedagógicas estão sempre lá vinculando nesse grupo, e isso tem Amém. sido, né, uma bênção. Essas dicas têm sido bênção de Deus para a vida de muitos professores e de muitos alunos. Para mim é uma grande oportunidade. Então, quem tem que agradecer, né, sou eu. Agradeço de coração pela oportunidade de participar e saber que estamos colaborando, contribuindo, né, claro, né, em primeiro lugar com o nosso ministério, mas também o ministério de cada professor, professora que nos assiste, nos acompanha, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Queremos externar nossa gratidão também a Deus. Sem Ele, nada disso aconteceria. Nós não teríamos capacidade nenhuma de falar, de fazermos. Queremos também agradecer a liderança do DENEC. Agradecer também a você, professor, que nos assiste. Se não fosse a sua participação, nada disso seria possível. Se não fosse o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, nós não teríamos motivo para estarmos aqui, mas graças a Deus que Deus levantou você para ser a diferença na sua EBD, para sim trazer um ensino com dedicação,
vestido com comprometimento, e tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Nós te esperamos, até a próxima aula, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Até a próxima.